Um sábado aqui na Igreja do Capão Redondo. Seja muito bem-vindo, você que é membro ativo aqui do Capão, você que é visitante também. Se sinta bem em nosso meio. Você que está assistindo também pela internet, seja muito bem-vindo, que a mensagem hoje possa falar à sua mente e ao seu coração. Mas nós estamos aqui com o único propósito de prestar um culto a Deus. Então você hoje está aqui na condição de adorador. Vamos juntos adorar hoje, prestando o nosso culto. Gostaria que você, neste momento, inclinasse a sua cabeça para juntos fazermos uma oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Tu sabes as lutas, as dificuldades que cada um tem, mas nós estamos aqui para que o Senhor cumpra em nós os Teus propósitos. Abençoa o Teu povo, sê conosco, aceita o nosso louvor e a nossa adoração que é destinada a Ti. Fica conosco em nome de Jesus, amém. É comum chegarmos aqui aos sábados ainda reflexivos da semana, com a cabeça pesada, com problemas, com dificuldades, mas precisamos ter a certeza de que Jesus está conosco. E quando nós estamos aqui, o sábado, um dia de descanso, é um momento especial, onde você e eu, nós precisamos desconectar. Os problemas da semana, as dificuldades da semana, esqueça, desconecte e se conecte neste momento com Deus, para que Ele seja o centro em nossa vida. Gostaria de convidar você neste momento para se colocar em pé, para juntos louvarmos. Vamos cantar, seja o centro. Nós queremos que Jesus, Ele habite em nossa mente, em nosso coração, que Ele seja o centro da nossa vida. Vamos juntos louvar. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Quem é que nos guarda? É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. que essa seja a sua oração. Igreja. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele
Senhor, faça desse pedido uma oração. Vamos juntos. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Quando nós pedimos para que Deus seja o centro em nossa vida, nós precisamos reforçar isso para que Ele tome a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos clamar, falar: Senhor, este é o meu desejo, e é o que nós vamos cantar agora. Continue louvando. Com certeza Deus está sendo louvado e adorado, não só pelo louvor, pela banda, mas pela congregação. Você está hoje na condição de adorador. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome de Deus. Louve conosco. Este é meu desejo. Qual que é o seu desejo? Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Do fundo do coração, vamos lá. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Amém. Mulheres, Este é meu desejo. vamos lá, mulheres, vamos louvar. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Homens, todos juntos. Tudo que há em mim te dá
Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma o meu coração. Só a igreja. E toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu Amém. Bom dia, querida igreja. Ainda em atitude de reverência, aqueles que puderem me acompanhar, que fiquemos de joelhos para louvar ao Senhor em uma oração. Santa Igreja está aqui reunida, Pai, em seu santo nome. Estamos aqui, Senhor, juntos, porque sabemos que somente o Senhor pode transformar nosso coração. A sua Santa Igreja, Pai, se reúne mais uma vez, em mais um sábado, porque sabemos, Pai, que somos falhos, que precisamos de Ti, Senhor, todos os dias de nossa vida. Nós, como um povo, Senhor, escolhido por Ti, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Sua voz, ouvir a Sua santa mensagem. Sabemos que muitos estão aqui, Senhor, com o coração ferido, alguns vieram à igreja, Pai, porque precisam de respostas, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo, com a certeza que o Senhor falou conosco. Abençoa também aqueles que estão, Senhor, assistindo o culto online, em suas casas, que o Senhor visite eles também, Pai. Esteja com os enfermos da igreja, aqueles que necessitam, Pai, de uma cura, de um milagre, que tudo seja feito conforme a sua vontade. Abençoa também, Senhor, aqueles que trazem os dízimos e as ofertas, Pai. Esteja conosco, mais uma vez, em mais um sábado. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Que alegria é vê-los aqui, viu? Como vocês deixam a nossa igreja mais linda. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma história muito especial. Mas antes de começar essa história, eu gostaria de perguntar se vocês creem que Jesus, ele pode nos curar? Quem acredita? Quem acredita que Jesus ele pode curar o nosso físico? Quem acredita que Jesus pode curar o nosso coração? Pode restaurar a nossa vida? Amém! E a nossa história fala justamente sobre isso. De amigos que acreditaram que Deus estava no controle de todas as coisas.
Deus, Ele está no controle das nossas vidas. E Ele usou 4 amigos para poder aproximar um homem até Jesus. O nosso versinho de hoje, que nós iremos meditar, encontra-se lá em Provérbios 17:17. Quem conseguir ler, vai ler aqui comigo. Ó. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Os bons amigos, eles sempre vão nos aproximar de Jesus. Eles querem nos levar sempre para mais perto de Deus. E esses 4 amigos, eles fizeram exatamente isso. Certa vez, Jesus estava lá na cidade de Cafarnaum. E lá nessa cidade havia um moço que ele não andava, ele era paralítico. E há muito tempo, desde a sua nascença, ele não andava. E aí, então, ele tinha 4 amigos. Esses 4 amigos ficaram muito animados e esperançosos quando ouviram uma notícia. Sabe que notícia seria essa? A notícia seria que Jesus, ele estava indo para a cidade de... Qual o nome da cidade? Cafarnaum. E imaginem só vocês, Jesus, ele foi até uma casa. Imagina só como que ficou essa casa. Todo mundo correu até lá porque queria ver Jesus, falar sobre Deus, falar sobre as coisas do reino. E aí eles tiveram uma ideia. Que tal nós levarmos o nosso amigo? Nós ouvimos tantas coisas falar sobre Jesus, que Jesus, ele cura, ele pode todas as coisas. Ah, mas quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Eles não conseguiam se aproximar de Jesus. A casa, ela estava como? Muito, mas muito cheia. Não dava para entrar pela porta, não dava para entrar por lugar nenhum. Mas eles não desistiram. Eles pensaram, nós não vamos desistir do nosso amigo. Ele precisa chegar até Jesus. Eles colocaram, então, o seu amigo em uma cama. E olha só que grande ideia que eles tiveram. Eles fizeram uma abertura lá pelo telhado, subiram até o telhado, amarraram um amigo, a caminha do amigo, em uma corda. E então, olha só, o que eles fizeram com a corda? Ó, eles desceram o amigo pela corda. E esse amigo, então, pôde se aproximar de quem? De Jesus. Jesus observou, então, aquela cena, e aí ele falou assim para aquele homem: os seus pecados estão o quê? Perdoados. Mas como Jesus, como Deus, ele conhece muito bem o nosso coração, ele viu que alguns homens da lei que estavam lá no momento falou assim: quem ele pensa que ele é para dizer que os seus pecados estão perdoados? Jesus, então, falou em alto bom som: o que é mais fácil eu dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta a tua cama e anda? E naquele momento, então, Jesus olhou para aquele homem e falou: os seus pecados estão perdoados. Levanta a tua cama e anda. Aquele homenzinho, então, saiu de lá feliz da vida. Ele pegou a sua cama e não teve apenas a sua vida espiritual restaurada. Ele não fez apenas uma aliança com Deus naquele dia, mas ele saiu de lá completamente curado. E eu gostaria de perguntar para vocês hoje, nessa manhã, vocês têm algum amigo em especial que vocês gostariam de orar por ele durante essa semana? Você tem o desejo de ser como aqueles amigos, de aproximar outras pessoas até Jesus?
Jesus ele está voltando, você crê nisso? E para que ele volte bem depressa, todas as pessoas precisam conhecê-lo. E você tem que começar por quem? Pelos seus amigos. Então, essa semana nós vamos orar pelos amigos, tá bom? Para a gente lembrar aqui do nosso versinho de hoje. Vamos ver quem se lembra do versinho inicial que a tia... Segura aqui para a tia, por favor. A tia Miriam vai colocar aqui. Segura aqui, por favor. Qual que é a primeira parte do verso? Ah, não, esse aqui. Qual que é a primeira? Em todo todo tempo. Em todo tempo nós temos que o quê? Amar a quem? O amigo. Em todo tempo ama o amigo. E na hora da angústia, nasce quem? Nasce um irmão. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, nasce o irmão. E esse é o nosso versinho dessa semana. E nós teremos como missão orar por todos os nossos amigos. E que tal você convidá-lo para o próximo sábado estar aqui com você na igreja também, combinado? Vamos orar? Querido Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje na sua casa de oração. Que o Senhor nos ensine a sermos bons amigos e que nós possamos ser também instrumentos em tuas mãos para trazer mais e mais pessoas a ti. Esteja conosco durante todo esse sábado, abençoe também as nossas famílias. É isso que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem voltar aos seus lugares. Olá, igreja, feliz sábado a todos, que alegria poder tê-los aqui nesta manhã sabática. O clima não está muito definido, se vai fazer calor, se vai fazer frio, mas agradeço você por ter escolhido estar conosco, você que é membro de outra igreja adventista, ou talvez não seja adventista, e que você que é desta casa, muito obrigado por poder estar conosco. Queridos, este é o momento da comunicação pastoral e eu tenho aqui alguns recados para compartilhar com você e preciso um pouco aí da sua atenção. O primeiro deles tem a ver aqui com a Missão Caleb. Você sabe que a Igreja do Capão Redondo, no mês de julho, organiza a Missão Caleb. Temos aqui uma equipe muito forte, uma equipe muito atuante, vibrante, e nós precisamos da sua colaboração. Já começaram as inscrições, para participar você precisa se inscrever, e você que gostaria de fazer parte deste projeto, eu quero lembrar a você que não existe idade. Pode ser um juvenil, adolescente, um jovem, um adulto ou de pouco mais idade, porque durante a Missão Caleb nós dividimos em equipes. Tem uma equipe que sai para poder realizar a atividade no campo e tem uma equipe que fica aqui interna realizando alguns projetos. E isso quer dizer de que todos são bem-vindos e todos podem ser úteis. Então, se você quiser fazer parte desta Missão Caleb deste ano, por favor, procure a liderança jovem da nossa igreja, o Amaury Júnior, junto com a sua equipe, faça a sua inscrição e venha participar conosco. Segundo recado que eu quero compartilhar com vocês, tem a ver com uma data comemorativa. Você sabe que durante esta semana será comemorado no Brasil o Dia dos Namorados, e na nossa igreja essa data não poderia passar em branco. Nós vamos ter aqui um jantar todo especial para os casais. Então, se você é casado, se você está noivo, se você está namorando, só não pode vir sozinho, tá bom?
Mas para você que está sozinho, você tem uma semana aí para resolver o seu problema. Se em uma semana você resolver o problema, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Tem uma inscrição, existe um valor a ser pago, e todas essas informações, com certeza você já recebeu pelo boletim eletrônico. Estou apenas relembrando você e motivando, porque vai ser um jantar todo especial, vai ser um jantar especial, você vai gostar, com certeza a sua noite será diferente. Aí se de repente você está sem recursos, eu não quero levar para almoçar fora essa semana, janta com a gente, então já guarda o dinheiro para poder jantar com a gente, que vai valer a pena. Beleza? Maravilha. Qualquer dúvida também, você pode pegar mais informações com a equipe do Lar e Família. Terceiro e último recado, tem a ver com a nossa classe bíblica juvenil. Meu povo, está chegando a data do batismo da primavera, vai ser em setembro, e o nosso objetivo é preparar o seu filho. E você sabe o lema da equipe pastoral: se você tem um filho de 8 a 11 anos, eu estou de olho no seu filho. Nosso objetivo é prepará-los para o batismo, e esta classe bíblica, gente, já começou. Hoje foi o terceiro sábado, e esta classe está sendo organizada pela equipe pastoral da igreja. Pastor Darley, pastor Renato Medrado e por mim. Então, todos os sábados, das 10h30 às 11 horas, anote aí, na classe do Jardim B, estamos realizando a classe bíblica batismal para os juvenis. Se porventura seu filho já se batizou e você quiser que ele faça um reforço, está tudo certo. Ele pode fazer um reforço também. O que nós queremos é trazer mais conteúdo para os seus filhos, para que então eles conheçam bastante de Jesus, se apaixonem por Jesus e vivam essa experiência maravilhosa com Ele, porque vale a pena. E se seu filho ainda não se batizou, fique em paz, fique tranquilo. Em algum momento a equipe pastoral vai dar uma ligada para você. Vamos na sua casa preparar todos os detalhes para que na primavera seu filho esteja ali, descendo ali nas águas no tanque batismal. Beleza? Maravilha? Muito bem, deixa eu apresentar aqui as figuras ilustres desta manhã. Primeiro eu vou começar com o pastor Evandro. Pastor Evandro é o secretário executivo aqui da nossa associação. Ele é conhecido aqui da comunidade, já pregou aqui diversas vezes. Mas, pastor, primeiramente eu quero lhe fazer um agradecimento. Pastor Evandro, ele é um grande apoiador da nossa igreja, e ele faz de tudo para ver a igreja crescendo, avançando. Você sabe que devido às questões financeiras que passamos agora, a gente não tem condições de fazer alguns eventos. E no início do ano eu falei com ele, pastor, eu queria muito trazer o evangelista Luiz Gonçalves, mas sai caro, é um custo muito alto, traslado, viagem, hotel, alimentação. E o pastor Evandro disse assim, olha, fique tranquilo que nós vamos custear. E através do pastor Evandro, 100% do valor foi custeado pela associação. E fica aqui a minha nota de gratidão, porque graças à associação é que a gente consegue fazer alguns programas especiais. E de cunho pessoal, e eu agradeço a você, vou dizer algo que só ele vai entender. Obrigado, porque eu amo estar aqui na igreja do Capão Redondo. E meu sonho é continuar na igreja do Capão Redondo. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado para manter este combinado nosso. Eu sei que um dia vai chegar, mas obrigado por prolongar mais um ano, pelo menos. Só ele entendeu aqui algo interno, talvez vocês estão aí imaginando o que aconteceu, mas fica aqui a minha gratidão. Meu pastor, apresente-nos o pregador desta manhã, por gentileza, e dê a sua saudação. Obrigado, pastor Gideão. Pastor Gideão é um grande amigo, e para essa querida e importante igreja do Capão Redondo, um grande pastor, um querido pastor. Deus te abençoe. Deus continue te usando de maneira muito especial nessa fase tão importante da igreja do Capão Redondo. Bom dia, igreja. Feliz sábado para você. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez. É sempre muito especial estar aqui e adorarmos a Deus juntos. Não é? A igreja do Capão Redondo, eu sempre digo, por onde passa, é uma igreja muito importante. A história da igreja, a história do adventismo aqui no estado de São Paulo passa pelo Capão Redondo. Tá? Vocês fazem parte disso também. Minha saudação especial ao pastor Darley, não é? Pastor Renato Medrado, que eu vi na classe bíblica. E a minha saudação especial ao aniversariante do dia. Cadê ela, pastor Gideão? A Kátia. Cadê a Kátia? Vocês sabiam, gente, que a Kátia está fazendo aniversário hoje? Tem mais alguém que está celebrando aniversário hoje aqui? Tem mais gente aí. Ó. Então, nossa saudação, nosso desejo de felicidade, prosperidade, paz e o Espírito Santo com vocês. Kátia, Deus abençoe. Parabéns, feliz aniversário. Eu disse no primeiro culto que tem uma caixa disponível ali para receber os presentes da Kátia hoje, tá bom?
Das pessoas especiais, você é especial. Eu quero apresentar aqui hoje o pastor que é secretário executivo da igreja para todo o estado de São Paulo, o pastor Charles Rampanelli. Por gentileza, pastor, aproveite nesse momento e dê a sua saudação à igreja aqui também. Pastor Charles Rampanelli casado com a Márcia, pai do Guilherme e da Júlia, e é a pessoa escolhida por Deus já há 2 anos, pastor. 2 anos. Esse é 1 ano e meio já, esse segundo ano. Ele é o secretário executivo da igreja para todo o estado de São Paulo. Tem sido usado por Deus, vivemos uma fase bem especial aqui. É meu pastor, meu líder, meu mentor, né? E é uma alegria recebê-lo na igreja querida e importante, a igreja do Capão Redondo, pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, Capão Redondo. Bom dia. Então, aqui é Capão? Aqui é Capão. Eu lembro que eu estudava lá no NASP Engenheiro Coelho e o pessoal falava assim, você tem que conhecer a igreja do Capão Redondo. Na verdade, eles falavam assim, você tem que conhecer o Capão Redondo e a igreja do Capão Redondo por tabela. E eu me sinto muito honrado por estar aqui. Ano passado a gente ensaiou esse momento, mas o mosquito da dengue não se satisfez em picar minha esposa, ele decidiu me picar também. E daí, na semana que eu viria pregar aqui, não deu certo. E eu fico tão feliz que o pastor Gideão não desistiu de mim. Ele me deu uma nova oportunidade de eu estar aqui com vocês. Então hoje a gente realiza o que para mim é um privilégio, um sonho, uma oportunidade de poder alimentar o teu rebanho, pastor, com a palavra de Deus e que o Senhor continue abençoando. Hoje, no intervalo dos 2 cultos, a gente conheceu a estrutura da igreja do Capão Redondo. E eu já conheço algumas igrejas adventistas assim, mas eu não sei se eu conheço muitas com uma estrutura que vocês têm aqui. Deus seja louvado. Parabéns, só que ainda mais bonita que a estrutura da igreja do Capão Redondo é a igreja do Capão Redondo. Então, que Deus abençoe muito você. Muito bem, sendo assim, eu desejo a todos um ótimo e feliz sábado e que Deus ele possa abençoar a sua vida. Amém. Convosco estou para vos salvar. Sim.
as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai.
Neste momento, as diaconisas irão recolher os dízimos e as ofertas. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oremos. Santo e amoroso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse sábado que nós estamos tendo o privilégio de estarmos em Tua presença. Obrigado também por derramar grandiosas bênçãos sobre nós e com isso nós podemos abençoar outras pessoas também. Continue conosco no restante deste culto, com o pregador também, é o que eu te peço, mas te agradeço no doce nome santo de Jesus. Amém. Salmos 19, versículo 1 diz: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Nós adoramos aqui este Deus. É aquele que diz: mar, aquieta-te. É aquele que diz: mar, não ultrapassa essa linha. É esse Deus que se fez homem, se humilhou por mim e por você. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento, para juntos louvarmos, maior que tudo. Vamos exaltar, vamos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Maior que forças, maior que reis, que a natureza
e tudo que Ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mulheres, Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez. Homens. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. todos juntos. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Do coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, foi Amém. Vamos orar? Nosso grande Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de vivermos esse sábado em Tua presença, de estarmos em Tua casa e podermos unir nossas vozes à dos santos anjos em louvar e exaltar o Teu santo nome. Por favor, permanece aqui conosco e com o Teu Espírito Santo, trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para que ao ouvirmos a Tua palavra hoje, a entendamos, decidamos vivê-la cooperando contigo, enquanto o Senhor opera em nós o querer e o realizar segundo a Tua boa vontade.
Obrigado, porque o Senhor nos escuta, porque nós oramos agora no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia! Agora eu tenho que ser cuidadoso, porque falaram que está sendo transmitido pela internet. Então eu tenho cuidado das coisas que eu falo a partir de agora. Mas eu quero começar parabenizando vocês pela maneira como valorizaram a nova geração nessa igreja. Visitando as dependências da igreja, eu percebi que vocês deram uma atenção especial para os menores. E eu louvo a Deus por isso. A igreja que não dá atenção para a nova geração está decretando o seu infortúnio. Eu falei bonito, né? A igreja que não valoriza a nova geração está se preparando para o seu fim. Mas vocês, diferente disso, estão trabalhando para que a nova geração tenha o seu espaço adequado. Quero parabenizar a professora que contou a história para as crianças. Ela não está mais com a gente ou ainda está? Olha, eu fico feliz porque eu não preparei o sermão com base naquela história, porque senão eu já não ia pregar mais. Deus seja louvado, parabéns, muito bom. Parabéns pela banda, pelo grupo de louvor, envolvente com a igreja. Louvo a Deus pelo trio. Agora descobri que tem nome, né? A Mensagem, tem uma soprano, um contralto e um baixo. Por favor, não me digam que a avó, não me digam que a avó canta contralto, porque eu não acho que eu não alcanço nem de perto a nota que ela chega lá. Mas é bonito ver o discipulado das três gerações, né? A avó, a mãe e a filha cantando juntos. Isso é muito legal, muito bom. Pronto, deixa eu só, o pastor Evandro falou, mas eu quero repetir, para eu me apresentar, para a gente ter uma relação aqui. O nome da minha esposa é Márcia, a gente se casou, a gente começou a namorar no dia 6 de março de 1997. Essa semana é o dia dos namorados, né? Então, eu incentivo você que é esposo, que é casado, a falar agora no ouvido da sua esposa o dia em que vocês começaram a namorar. Vou dar esse tempinho para você. Vejo o desespero estampado no rosto de alguns. Vejo que há uma comoção generalizada. Quase não escuto datas. Vejo vestes rasgadas, pano de saco e cinza. Bom, se você não lembra, pelo menos o que resta para você é dizer: fica tranquilo que o nosso jantar do Dia dos Namorados está garantido no auditório do Colégio Ellen White no próximo sábado à noite. É isso, né? Pelo menos garanta nisso, amigo. É a tua chance. É a tua chance. Tá bom? A Márcia e eu nos casamos no dia 19 de dezembro de 2000. Nem vou tentar, tá? Vamos deixar assim já. Não vou falar para você dizer o dia do casamento, porque você não lembra o dia do namoro, mas não vai lembrar do casamento também. E nós temos 2 filhos. A Júlia, agora no dia 15 de junho, a Júlia faz 20 anos. Eu sei que vocês estão olhando e pensando assim, como alguém tão jovem se casou há tanto tempo, tem uma filha já com 20 anos. Eu sei. A gente toma todos os dias um pouquinho de Formol para ver se... É brincadeira, gente. Isso não faça isso, porque não vai dar certo. Vocês estão vendo que eu não tomo e também não dá certo. A Júlia faz veterinária lá no UNASP. E mora do ladinho da gente. A gente mora em Arthur Nogueira e ela mora no UNASP. E ela faz veterinária, está no 2º ano. E o Guilherme... Nosso filho tem 16 anos, faz 2º ano do ensino médio ali no IAESC.
e está bem feliz lá, e a gente está morrendo de saudade dele. Os filhos vão para o internato. Eu não imaginava que a gente trazia tanta dor ao coração dos pais, né? Ao mesmo tempo, a gente sente tanta alegria quanto saudade. Então, a saudade é tão grande quanto a alegria, é muita alegria e muita saudade. Mas faz parte da vida, a gente sonha que eles voem mais longe do que nós voamos, né? É assim que a gente prepara a nossa família. Pronto, está apresentado já, né? Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre o meu ministério. Eu comecei o ministério em Santa Catarina, depois a gente foi para o Paraná, e a gente morou em Curitiba, e de Curitiba a gente atendia as igrejas do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois a gente deu um pulinho ali no Chile, a gente viveu 2 anos no Chile e atendia as igrejas do Chile, são mais ou menos 1000 igrejas no Chile. Uma boa aventura foi. E aí depois Deus teve a bondade de nos trazer aqui para São Paulo, e a gente atende aqui os 300.000 membros. Hoje nós temos no estado de São Paulo 300.000 adventistas, espalhados em 2.000 igrejas, sendo que uma das maiores que nós temos no estado de São Paulo fica no bairro Capão Redondo. Essa igreja, uma das maiores que nós temos. Pronto, já criamos relação, né? Vamos estudar a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Parabenizo vocês, estou vendo muita gente baixando a cabeça e procurando o texto. Parabéns, gente, muito bom isso. Pode ser no celular também, desde que você me prometa que vai ficar só nesse aplicativo no celular. Isso. É porque se você fizer assim, ó, no aplicativo da Bíblia, o máximo que você vai encontrar é mais Bíblia. Mas se você mudar de aplicativo, daí eu já perco você. Eu não quero te perder hoje. Tá bom? Pronto. Todo mundo que queria encontrar Mateus 13 já encontrou. A gente vai fazer assim. A gente já orou, mas eu queria pedir de novo a Deus que nos dirija ao estudarmos a palavra dele. E aí, vamos prestar bastante atenção, a gente vai orar, ler o texto bíblico que a gente escolheu, uma parábola, a gente vai estudar uma parábola hoje, e vamos conversar depois de ler o texto bíblico sobre essa parábola, tá bom? Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Amado Pai, que privilégio que nós temos nesse momento, que é o de termos a Tua palavra aberta diante de nós. Mas o Senhor sabe, nós sabemos também, que nós não temos condições de estudar, de entender a Tua palavra, sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso, nós queremos que o Senhor faça do nosso coração, nesse instante, terra boa, para que a Tua palavra encontre um solo fértil, ela possa nascer, crescer e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Por favor, mais uma vez te pedimos, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, nós suplicamos a Ti, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Mateus 13, verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Jesus num barquinho no mar da Galileia, e eles estavam na beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, lago de Tiberíades, em Cafarnaum, depois de ter saído da casa de Pedro. Verso 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, preste bastante atenção, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram
e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Jesus vai explicar essa parábola para facilitar a nossa vida. Verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E o verso 23 encerra de uma maneira positiva: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quantos de vocês já conheciam essa parábola? Levante a mão. Oh, vai ser bom pregar, todo mundo já conhece, isso facilita a vida da gente. Vamos lá, me ajudem. Nessa parábola, quantos tipos de semente tem nessa parábola? 1, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 1, quem dá mais? 3, 1, tá bom. E aí? Vocês têm que me ajudar agora. Por que vocês disseram, vamos lá, vou perguntar para o pessoal do 1. Por que vocês disseram que tem um tipo de semente nessa parábola? Tá bom. Não entendi nada. Por causa dos solos? O que isso tem a ver? Ah, tá. A semente representa a palavra. E a palavra é só uma. Legal. Mas antes disso, antes da explicação da parábola, quando você pensa na parábola, por que é só um tipo de semente? Porque na parábola está dizendo assim, o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu aqui, uma parte da semente caiu ali, outra parte da semente caiu ali. Quantos tipos de semente tem? Um tipo só. Beleza. Quantos semeadores tem nessa parábola? Um? Só porque eu perguntei em dúvida, vocês ficaram com dúvida, é isso? Quantos semeadores tem nessa parábola? Um. Por quê? Porque a parábola diz, eis que o semeador saiu a semear. Então, quantos semeadores tem? Um. Quantos tipos de semente tem? Uma, beleza. Quantos tipos diferentes de terreno tem nessa parábola? 4, 3, 4. 4? Vamos chegar num acordo? 4? 4? Tá. Quais são os 4 tipos? Na ordem que aparece. Vamos lá. Primeiro, beira do caminho. Rochoso. Pode colar, tá? Espinhos. Quarto, terra boa. De novo, vocês têm que memorizar isso, gente, senão não vai dar certo. Vamos lá. Primeiro, qual é? Beira do caminho. Segundo, rochoso. Terceiro, espinhos. Quarto, terra boa. Legal. Vamos revisar então. Quantos tipos de sementes? Uma. Quantos semeadores? Quantos terrenos? 4. Quais são? Beira do caminho, rochoso, espinhos, terra boa. Fechou? Agora eu pergunto, quantos tipos diferentes de resultados
tem nessa parábola da semeadura? 4. Agora eu faço uma pergunta chave, tá? Presta atenção. Esses 4 tipos diferentes de resultados acontecem por causa do semeador, do tipo de semente, por causa dos tipos de terrenos? Puxa, que igreja inteligente! Se vê que vocês conhecem essa parábola mesmo, muito bom. Já que o semeador é um só, e o tipo de semente é um só, os resultados só podem acontecer por causa de diferentes tipos de terreno. Vamos interpretar essa parábola então agora? Vamos lá. Primeiro vamos lá para a época de Jesus. Nesse momento da parábola, lá na época de Jesus, quem que é o semeador? Jesus. Muito bem, Jesus é o semeador. Qual é a semente que ele está usando? A palavra de Deus, mas mais especificamente nesse momento, a parábola do semeador. A parábola do semeador é a palavra que ele está usando para semear, certo ou errado? Fechou? Quem são os tipos de terreno? As pessoas que estão ouvindo Jesus Cristo contar a parábola, que estão em pé na beira do mar da Galileia ouvindo Jesus falar. E os resultados dependem deles. Fechou? Vamos trazer para esse instante agora aqui? Esse momento agora. Vamos interpretar a parábola nesse momento. Quem é o semeador? Sou eu. É, né, gente? Eu sou o semeador. Qual é a semente que a gente está usando aqui agora? A palavra de Deus, mas para ser mais específico, a parábola do semeador. E agora é a hora que rufam os tambores. Não precisa rufar, pode ficar. Que menino consagrado ali, ó, ajoelhado. Ele está em oração por mim. Na verdade, parece que ele está guardando o negócio dele, mas ele está em oração. Obrigado, continue assim, vai dar certo. Continue orando. Olha aqui, o semeador sou eu, a semente é a parábola do semeador. Quem é que são os tipos de terreno? Ah, são vocês. E o resultado da semeadura de hoje vai depender de quem? Que bom, né? Dá até um alívio para mim. Isso significa que você é um dos 4 tipos de terreno? Eu vou perguntar para você, eu já sei qual é a resposta, mas tem a beira do caminho, rochoso, entre espinhos e terra boa. Qual dos 4 tipos de terreno você quer ser? Terra boa. Depende de quem? Tá bom, então tá. Vamos fazer o seguinte, para a gente ter certeza que a gente quer ser terra boa, vamos dar uma olhadinha nos outros tipos de terreno, para a gente saber que a gente não vai ser nenhum dos outros 3 tipos. Tá? Vamos começar com o primeiro. Qual que é o primeiro mesmo? Beira do caminho, isso. Olha o que aconteceu. O semeador saiu, lançou a semente e caiu à beira do caminho. A semente nasceu, sim ou não? Sim ou não? Por que não nasceram? As aves vieram e comeram a semente antes que elas nascessem. Jesus, quando explica, presta atenção em mim, hein? O rapaz já orou, ele vai orar agora lá no banco. Presta atenção, obrigado pelas suas orações. Você é um menino de oração, continue assim. Olha aqui, presta atenção. Aqui em mim, vocês vão errar a resposta, se não prestar atenção. Quando Jesus explica essa parte da parábola, ele diz que aqueles que não ouvem a palavra de Deus, certo ou errado? Certo ou errado? Errado, eu disse que vocês iam errar a resposta. O menino atrapalhou vocês, a culpa é dele. Não é nem de vocês que erraram. Vou perguntar de novo, presta atenção no que você está me respondendo. Os ouvintes à beira do caminho são aqueles que não ouvem a palavra de Deus, certo ou errado? Agora eu dei uma dica para vocês, né? Ei, presta atenção aqui, Os 4 tipos de terreno, os 4, a Bíblia diz que eles ouvem. Ei, essa parábola não é de quem está lá no ônibus agora passando aqui na rua.
Essa parábola não é sobre ninguém que esteja fora da igreja agora. Sabe para quem que é essa parábola? É para você que está aqui dentro ouvindo a palavra de Deus. Saiba que você pode estar aqui dentro e ser um ouvinte à beira do caminho. Sabe o que tem que ser? Sabe o que você tem que fazer para ser ouvinte à beira do caminho? Nada. Só você ficar aqui, com o celular na mão, pensando na morte da bezerra, como dizia minha mãe. Já ouviu falar essa expressão? Está pensando na morte da bezerra? A minha mãe diria assim, ó, o ouvinte à beira do caminho é aquele que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele está aqui na igreja, mas está pensando assim, ó, eu tenho que fazer almoço hoje. O que eu vou fazer de almoço? O ouvinte da beira do caminho, ele está aqui agora, está aqui olhando para mim, assim, está olhando para mim, mas está pensando assim, tem uma dívida, tem que pagar. O problema da dívida dele. Ele está aqui agora pensando assim, ó, a menina está pensando assim, meu namorado, eu não sei se eu posso confiar nele. Está aqui, olhando para mim, pensando assim, ele não lembra do dia que a gente começou a namorar, não sei se eu posso confiar nele. E a cabeça, sabe qual é o problema disso tudo? É que você está aqui agora com um objetivo. Jesus Cristo quer plantar a semente da palavra dele no teu coração. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para as aves comerem essa sementinha. Você entende? Escuta bem o que eu vou te falar. Deixa Jesus, nessa manhã, plantar a semente da palavra de Deus no teu coração. Ele vai te ajudar a fazer o almoço depois. Até pagar a dívida, fica tranquilo. Ele tem todo o recurso do universo. Ele tem sabedoria, até para você saber se o teu namorado serve ou não serve. Você entende? Esse é o teu momento com Jesus e você pode se concentrar para que Ele transforme a tua vida através da palavra dEle. Tem solução para o terreno à beira do caminho? Tem. É só pedir, sabe para quem? Para Jesus espantar as aves. Deixa eu falar um negócio bem sério para você. Talvez, hoje, você até consiga se concentrar e prestar atenção no sermão, e eu fico feliz por isso, pensando no teu bem, que o resultado vai depender só de você. Só que é o seguinte, talvez amanhã, quando você volta para a tua casa, aí, a sua Bíblia continue fechada. Ouvintes à beira do caminho, mantém Bíblia fechada no seu lar. Como é que a semente da palavra de Deus vai nascer no seu coração, se ela não sai do livro e é plantada aqui? Não tem como. Não deixe que nada te distraia da palavra de Deus, nem aqui e nem em casa. Eu vou falar mais sobre isso. Bom, segundo tipo de terreno. Bom, deixa eu fazer a pergunta, né? Quantos querem ser ouvintes à beira do caminho? Levante bem alto a mão, quero ver. Não, baixa a mão, gente. Isso é pegadinha. Baixa a mão. Ninguém tem que ser ouvinte à beira do caminho. Se era, pede para Jesus tirar a desatenção. Pronto. Não levante bem alta a mão, tá? Segundo tipo de terreno, para você não ser. Como é que é o segundo tipo de terreno mesmo? Rochoso. O que acontece? Semeador lança a semente e cai no meio das pedras. Aqui. Alguém agora pode ser tentado pensar assim, gente, esse semeador não sabe o que faz, né? Lança semente à beira do caminho, lança semente no meio das pedras, lança semente no meio dos espinhos, ele não sabe lançar a semente no lugar certo? Por que o semeador lança sementes em terrenos diferentes? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo quer dar oportunidade para quem? Inclusive para mim. Para você. Lançou no meio das pedras. A plantinha nasceu, sim ou não? Sim ou não? Nasceu. Demorou para nascer ou nasceu rápido? Rápido.
Tem problema em nascer rápido? Não. Mateus, que escreveu essa parábola aqui, Jesus falou e Mateus escreveu, quando ele aceitou a Jesus, ele aceitou como? Rápido. Ele estava sentado no trabalho dele, era coletor de impostos. Jesus falou assim, ó, segue-me. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. O problema não está em você dizer sim para Jesus rápido. Sabe qual é o problema? Em você não calcular o custo do discipulado. O que significa, quanto vai custar para você seguir Jesus? Ah, pastor, não vai custar dinheiro nenhum. De fato, não vai custar dinheiro nenhum. Só vai custar tudo. Porque quando você entrega o seu coração para Jesus, você entrega tudo. E o ouvinte do solo rochoso não entende isso. E eu vou explicar para vocês por quê. Depois que nasce a plantinha e ela cresce, aparece uma coisa na história que é interessante. Quem é que aparece brilhando em cima da plantinha? O sol. O sol é necessário para a planta, sim ou não? O sol é bom ou ruim? Mas o sol matou a planta. Foi o sol que matou a planta? Foi. A Bíblia diz que o sol queimou a planta. Mas o sol era o problema? Não, porque o sol é necessário. Então por que a planta queimou? Porque tinha pouca terra. Mas porque tinha pouca terra ela morreu? Não, porque como tinha pouca terra, ela não pôde aprofundar as suas raízes. E por que ela não pôde aprofundar as suas raízes? Porque tinha muita pedra e pouca terra. Vamos primeiro para o que é o sol. O que é o sol na parábola? Não digo que é o diabo, tá? Porque a gente falou que o sol é bom para a planta. O que é o sol na parábola? As provas, as perseguições, a angústia que a gente passa quando a gente decide seguir a palavra de Deus. Pastor, você está querendo dizer que as provas são necessárias? Assim como o sol é necessário para a planta, as provas são necessárias para a gente. São necessárias para a gente. A gente precisa passar por provas para quê? Para que a raiz da planta da palavra de Deus se aprofunde em Jesus Cristo. Sabe qual é o problema? No segundo tipo terreno, ele tem muitas pedras. Perdi vocês. O que tem muito lá no terreno, no segundo tipo terreno? Pedras. Pouca terra, muita pedra. Ei, quem que é a rocha da nossa vida? Quem? Jesus Cristo. Bom, então, se Jesus Cristo é a rocha, Ele é o fundamento da nossa vida, as pedras são os falsos fundamentos para a nossa vida. E agora chegou a hora de você ficar um pouquinho bravo comigo, mas depois você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Família é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa! A família serve como o fundamento da nossa vida, sim ou não? Não. Vocês me aprontam cada uma, né? Os amigos são bons ou ruins? Às vezes são ruins, né? Mas de um adventista a gente acredita que os amigos são bons. Os amigos servem como o fundamento da vida, sim ou não? Ah, ficaram ligados, agora já estão espertinhos, né? Tá bom. Deus pode usar a família, sim ou não? Claro. Deus pode usar os amigos também? Sem dúvida. Mas quem que é o fundamento da vida de um cristão? Jesus Cristo. Então olha só, olha o que acontece no segundo tipo terreno. Ele escuta a palavra de Deus, ele está no sermão do Capão Redondo, sábado de manhã, o segundo sermão, o segundo culto. E ele escuta e fala assim, eu entendi, eu tenho que estudar a palavra de Deus, e Jesus vai colocar a semente da palavra de Deus no meu coração, ele vai fazer com que essa semente brote em minha vida, vai transformar a minha vida, eu vou dar fruto para Ele. Eu entendi, eu quero isso para mim. Pastor, eu fico em pé no apelo, beleza, estou junto. É isso, pastor, estamos juntos.
aí sai daqui e ele passa por uma prova. A Bíblia diz uma perseguição, uma angústia por causa da palavra. E aí ele vai e procura ajuda em quem ele acha que é o fundamento. Aí ele vai com a família e fala assim: olha, mas será que eu devo? E a família, por vezes, falha. E sabe o que acontece? O que acontece com a plantinha da palavra de Deus? É queimada com o sol. Talvez ela diga num amigo assim, um amigo de igreja, vai pedir um conselho e o conselho não é o correto, não é o esperado. Talvez procure um líder de igreja, o pastor, o ancião. Gente, todo mundo serve, mas deixa eu te dizer um negócio, só tem um fundamento, e é Cristo Jesus e sua palavra. Na dúvida, na prova, na dificuldade, no desafio, eu te convido a aprofundar suas raízes em Cristo Jesus. E sabe o que vai acontecer? Se vier perseguição, se vier prova, se vier chuva, se vier tempestade, se vier sol forte, se vier vento, quanto mais você aprofunda a raiz da planta da palavra de Deus da sua vida em Cristo Jesus, quanto mais a raiz se envolve na rocha que é Jesus, ela vai suportar, não importa o tamanho da prova. Eu te convido a lançar e aprofundar raízes em Cristo Jesus. Por isso que você precisa dedicar tempo diário para estudar a palavra de Deus. Não tem como a planta da palavra de Deus nascer no teu coração se você não tiver tempo para estudar a palavra. E se vierem provas, se vierem angústias, não deixe de seguir a palavra. Primeiro pergunte para Jesus, se a opinião das pessoas for diferente da opinião da palavra de Deus, se for diferente da palavra de Jesus, não siga o que as pessoas dizem, confie em Cristo Jesus, permita que Ele seja a rocha da sua vida, que Ele seja o fundamento da sua existência. A sua casa não vai ser abalada, a planta da palavra de Deus não vai morrer no seu coração. Não é para levantar a mão, tá, pessoal? Quantos querem ser terrenos pedregosos? Levante a mão bem alto. Nenhum ouvinte à beira do caminho, que bom. Tem solução para o segundo tipo de terreno? Tem que pedir para Jesus fazer o quê? Arrancar as pedras. Vocês vão ver que parecido com o próximo, dói, viu? Arrancar a pedra do terreno dói. Mas só tem essa solução. Não tem outro jeito. Você precisa pedir para Jesus ajuda. Não tem outro jeito. Bom, se vocês ainda eram meus amigos, está tudo certo entre a gente? Estamos com um bom relacionamento? Já vi que já perdi tudo já. Ainda tudo certo? Ou assim? Assim, máximo, né? Porque agora o bicho vai pegar. Se você estava com o nariz torcido para o meu lado até agora que minha filha falaria assim, ó, agora a gente rompe ligação, a nossa relação vai ser rompida, presta atenção. Qual é o terceiro tipo de terreno mesmo? Espinhos. Para mim é o mais perigoso, sabia? Eu vou dizer para vocês por quê, você pode pensar diferente. Vamos lembrar, o primeiro tipo de terreno, a planta nasce, sim ou não? À beira do caminho, a planta nasce ou não? Não nasce. As aves vêm e comem antes. Então é o seguinte, a pessoa, ela está aqui, mas ela nem está aqui. Eu não digo nem que ela é passageira, porque ela nem chegou a conectar, não tomou decisão, entende? Mas no segundo tipo de terreno, a planta nasce. E ela cresce, significa que a pessoa estava aqui e decidiu, só que a planta morre porque na hora do vamos ver, na hora da prova, falta terreno. A planta da palavra de Deus cai no meio dos espinhos, nasce ou não nasce? Nasce. Cresce ou não cresce? Cresce. Agora eu vou fazer uma pergunta. No terreno dos espinhos, a planta da palavra de Deus morre?
a Bíblia diz que ela fica sufocada. E a palavra mais triste dessa descrição é utilizada para o terreno dos espinhos. A Bíblia diz assim, que ela fica infrutífera. Sabe o que é mais triste no terreno dos espinhos? É que esse terreno tem vida. Esse terreno tem vida. Sabe por que eu sei que esse terreno tem vida? Porque os espinhos crescem. Sabe qual é o desafio desse terreno? Tem dois tipos de planta dentro dele. E o dono desse terreno, ele não quer que a planta da palavra de Deus morra. Então ele faz assim, ó. Ele dá vida suficiente para a planta da palavra de Deus não morrer, mas não para ela se desenvolver, não para ela frutificar, só para ela ficar ali, sem morrer, sufocada. É mais ou menos assim, quer ver? Escuta, você vai à igreja adventista? Aham. Pô. Mas vai sim todo sábado? Eu vou assim. Escola sabatina? Então, mas você estuda a lição? Sim, vamos ver. Mas também não. Você é fiel no dízimo? Fiel, não, infiel? Missionário, você é missionário? O pessoal vai entregar livro durante o ano. E o culto familiar? Você faz o culto familiar lá com a sua família? Parece mais um gato miando, um cristão assim, né? Eu acho que a gente cansa os anjos às vezes, sabia? Não parece bem a descrição do Laodiceia? Não é quente, não é fria. Sabe o que é mais triste? É que os olhos dessas pessoas brilham, mas não é por Jesus. Vou dar exemplo, tá? Você viu aquela série da Netflix? Rapaz! Deixa eu te contar, é o seguinte, e capaz de descrever tudo e o coração palpita. Fala do time do futebol. Você viu o último? Quase deu um ataque, né? O meu time, aqui ó, está aqui. Você fala de Jesus para alguém que você encontra na rua? Não, mas se você encontra a camiseta que corresponde a tu, você fala assim, nice. Você é fiel no dízimo? Cara, comprei um carro. Cara, você precisa ver o meu carro. Amigo. Eu poderia citar uma lista de coisas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem sincera. Teus olhos brilham por Jesus? A Bíblia diz que a preocupação da vida, as preocupações da vida e a fascinação das riquezas são os espinhos que sufocam a palavra. Pastor, eu sou pobre. Pobre tem problema com fascinação de riqueza?
Tem. Pastor, eu sou rico. Rico tem problema com fascinação da riqueza? Pastor, o meu problema não é riqueza. E as preocupações da vida? Eu vou te dizer um negócio, o diabo, ele quer mais é sugar a energia da tua vida. Que o celular sugue tudo de você, que as atividades que você tem no trabalho, na escola, seja lá com o que for, suguem tudo que você tem, e que você dê para a planta da palavra de Deus só a energia suficiente para ela continuar viva. Olha aqui, terreno à beira dos espinhos não vai sair da igreja. Não vai sair da igreja, vai continuar esquentando o banco, pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, e eles vão continuar, mas nunca vão ser ninguém. Sabe por quê? A Bíblia diz por causa do quê? Infrutíferos. Há um outro amor no coração, e esse amor não é o amor de Jesus. Tem solução para o terceiro tipo de terreno? Louvado seja Deus, tem. Sabe quem é? Jesus Cristo. A gente tem que pedir para Jesus, com as mãos dele, arrancar os espinhos do terreno do nosso coração. Você já arrancou alguma coisa pela raiz da terra? Sabe o que acontece com a terra quando a gente arranca uma plantinha pela raiz? Ela se rasga assim, ela se abre. Quando você pedir para Jesus arrancar os espinhos da tua vida, vai doer, tá? Vai doer. Então assim, se você identificou algum espinho, pornografia, desonestidade, egoísmo, cobiça, uma língua venenosa, eu não sei que tipo de espinho você encontrou na tua vida, não tenta arrancar, você não vai conseguir. Mas pede para Jesus, que Ele tem poder para fazer isso. Mas quando você pedir para Jesus, coopera com Ele, tá? Deixa o teu coraçãozinho maciozinho para Ele arrancar, porque senão é capaz de Ele arrancar as folhinhas e ficarem a raiz. Deixa Ele arrancar inteiro. Digo de novo, não é fácil, mas Jesus tem poder para fazer isso. Ele tem poder, tá bom? Bom, último terreno. Eu tenho que dar a oportunidade, né, para quem quer ser. Alguém quer ser terreno cheio de espinhos? Bom, só nos resta ser o que a gente quer ser, terra boa. Qual é a diferença da terra boa para as outras? Olha aqui, no terreno 1 não nasce, mas no terreno 2, 3 e 4 a planta nasce. Cresce em 3, não morre em 2. Qual a diferença da boa terra? A diferença só é que ela dá fruto. E aqui você tem que se perguntar: eu tenho dado frutos para Jesus Cristo? Se a resposta for não, que bom que você quer ser boa terra, porque atualmente você não é. Porque boa terra produz fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. E de novo, não adianta você sair daqui, pastor, beleza, decidi, lá na porta você fala assim, pastor, eu vou dar fruto, a partir de agora eu vou dar fruto. Não, você não vai. Nem eu, a gente não consegue. Essa obra é uma obra sobrenatural, e você precisa da ajuda de Deus. Jesus Cristo disse em João 15,5, sem mim não podem fazer nada. Você quer dar fruto? Coopere com Jesus, peça, Jesus, por favor, me ajuda a passar tempo com a Tua Palavra, coloca a Tua Palavra no meu coração, na minha mente. Senhor, prepara o meu terreno, tira as aves, arranca as pedras, pega pela raiz os espinhos, e o Senhor faz do meu coração terra boa, para que o fruto do Espírito alcance outras pessoas. Porque escuta aqui, o que tem dentro do fruto? Semente, exato. O terreno bom, que produz fruto, também passa a ser um semeador, porque ele produz fruto que tem sementes. Boa terra multiplica a planta da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Eu quero te fazer um apelo agora. Eu sei que você e eu já fomos os 3 primeiros tipos de terreno muitas vezes em nossa vida. Muitas vezes somos à beira do caminho, muitas vezes somos solo rochoso,
Muitas vezes somos terreno coberto de espinhos. Mas apesar daquilo que a gente é, Jesus Cristo quer fazer de nós filhos e filhas de Deus. Ele pode transformar a tua vida. Ele tem poder para fazer de você uma nova criatura. Eu vou te dizer mais do que isso. Se nessa manhã você se levantar e dizer: Jesus, eu quero uma nova vida, eu preciso de um novo coração, eu preciso de um coração em que a tua palavra encontre um terreno fértil para se frutificar, para se multiplicar. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor arranque os espinhos da minha vida. Senhor Jesus, tira os falsos fundamentos. Senhor Jesus, espanta as aves. Por favor, Jesus, me dá uma vida nova. Eu quero te dizer que Jesus Cristo vai correr para você. Se hoje você clamar ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai correr para você. Ele vai te envolver nos seus braços. Ele vai transformar a tua vida. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode dar força para vencer a tentação. Ele pode usar você para salvar outras pessoas. O trio vai cantar agora. E eu quero pedir para você para que se lance aos pés de Jesus. Que você busque refúgio em nosso Salvador. E se você quer dizer para Jesus Cristo: eu quero um novo coração, eu quero que o Senhor semeie a planta da tua palavra no meu coração, e eu quero dar frutos para ti. Enquanto o trio canta, eu quero que você se coloque em pé, manifestando o seu desejo de ser uma nova criatura e um missionário cheio do Espírito Santo para salvar outras pessoas. Se você quer dizer isso para o Senhor Jesus, enquanto elas cantam, coloque-se em pé e ore a Deus, estabelecendo com Jesus um plano para estudar todos os dias a sua palavra e para permitir que Ele faça de você terra boa, que dê frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou rocha firme, tu és meu Senhor, El Shaddai, Emmanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mais uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr. Eu deixei, eu sei, quebrei seu coração, eu só me feri, tentei viver sem Deus, mas numa noite me lembrei do amor de meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu o vi antes de eu chegar. Eu vi meu Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho,
mas Deus correu. Foi quando eu caí. Eu andei tão só, sem ninguém, longe do meu Pai, mas mesmo assim Deus me deu seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Sim, eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse filho, me fez seu filho, disse filho, eu ainda te amo. Meu Deus morreu, correu pra mim. Meu Deus Amém, amém. Fico feliz por saber que o nosso Deus nos dá uma nova oportunidade no dia de hoje. Que o Senhor nos ajude para que, ao ouvirmos diariamente a sua palavra, Ele encontre em nosso coração um terreno fértil. Amém? Amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E obrigado porque hoje, ao nos levantarmos e ao entregarmos nossa vida em Tuas mãos, sabemos que Ele nos lava com o Seu precioso sangue. Nós precisamos de um novo coração, um coração que seja semelhante ao Teu, um coração disposto a ouvir a Tua voz, e suplicamos a Ti que o Teu Espírito Santo nos faça cooperadores Teus enquanto o Senhor realiza a Sua obra em nós. E que ao sermos transformados, renovados, desenvolvidos, para a honra e glória do Teu nome, para refletirmos o Teu caráter, o Senhor nos use para que uma multidão de pessoas seja preparada para a Tua volta. Que isso comece com o nosso lar, com a nossa família, que a nossa família veja em nós novas criaturas que refletem o Teu amor, a Tua paciência, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua justiça, que são frutos do Espírito Santo agindo em Tua palavra. E que outras famílias, outras pessoas vejam essa transformação em nós, em nossa família, em nossa igreja aqui no Capão Redondo, para que logo Jesus Cristo volte e possamos morar com o Senhor por toda a eternidade. Faz Tua obra em nós, por nós e através de nós, Senhor. Nós Te clamamos, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.